Olá. Recentemente, li um artigo de Cacá Diegues, publicado no jornal O Globo, o qual destaca um pequeno trecho. Abre aspas. Sabemos, por experiência tanto teológica quanto científica, que Deus criou o universo dinâmico, em constante evolução. Sua preocupação não é apenas com o que é, mas, sobretudo, com o que virá a ser. E a principal linguagem descoberta pelos homens é a da esperança. Fecha aspas. Achei muito interessante, o que me instigou a uma profunda reflexão, que inicio com uma das afirmações de Pasteur. Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita nos aproxima. Eu sou físico na minha primeira graduação. E desde garoto, eu tenho as minhas indagações. Eu tenho dado palestra sobre o tema o homem, o seu tempo e suas inquietações. Somos acometidos de muitas perguntas, sendo algumas tão intrigantes que chegam a nos inquietar. Pelo menos acontece comigo, e acho que deve acontecer com você. Por exemplo, quem somos? Como é o mundo? Como são as coisas? Que lugar ocupamos no mundo? Afinal, para onde vamos? Essas indagações expressam nosso desejo de descoberta, de conhecer cada vez mais sobre algo que seja do nosso interesse e aguçam nossas reflexões, uma vez que observamos o mundo e os acontecimentos que nos cercam a partir de perspectivas diferentes. Baseado no sentido de moral e ética, que nos remete a um conjunto de questões comportamentais ligados ao dever, a como devemos agir em relação a conceitos e valores pré-estabelecidos, Platão e Aristóteles concordavam que a finalidade de todos os indivíduos é a felicidade. Contudo, ela é vista por cada ser humano de forma diferenciada. Já o filósofo Kant observava que o nosso comportamento deve servir de máxima universal. Ou seja, deve servir de exemplo para todos os homens. Aos que encontram a felicidade no prazer das coisas mais simples, outros não concebem felicidade sem liberdade, que os que condicionam a felicidade a bens materiais. Enfim, os elementos que levam à felicidade, como vemos, são díspares. Dentro do plano das relações humanas, somos seres profundamente sociais. Estudos confirmam que tanto a vida familiar e conjugal, bem como o convívio com amigos e a relação com a comunidade, são fundamentais para a constituição de nossa identidade pessoal e do sentido de nossas vidas. Esses ingredientes definem, em grande medida, a forma como nos posicionamos em relação ao mundo e as nossas possibilidades de sermos felizes. Uma coisa tenho certeza: a vida seria muito diferente se não houvesse tanta necessidade de afirmação pessoal e competição. Percebo que a busca desenfreada pela felicidade na sociedade contemporânea sinaliza no sentido de que grande parte das pessoas tomou um rumo equivocado. A vida feliz é uma construção nossa, de cada dia, que sofre mudanças na medida de nossa compreensão de vida e elevação espiritual. Ambas proporcionam o nosso autoconhecimento. Muitas vezes nos deparamos com temas para os quais não encontramos respostas imediatas.
e ficamos com dúvidas. É natural, uma necessidade inquietante de explicação racional para algo da existência humana que nos parece incompreensível, ou cuja compreensão existe, mas não nos satisfaz. Tais como: por que tanta maldade no mundo? O que é o ser humano? Sentimos a necessidade de construir uma explicação lógica, bem fundamentada, clara e confiável, uma vez que investigar o mundo em que vivemos é uma experiência básica e necessária para a nossa adaptação à realidade, à vida, à existência. O que é esse mundo que nos envolve e nos absorve? Partindo do conceito elaborado pelo filósofo Aristóteles, aspas, não acreditamos conhecer nada antes de ter aprendido cada vez o seu porquê. Fecha aspas. Devemos entender que esse algo mais é o efeito, justamente aquilo que queremos compreender e que nos remete a uma causa, pois concordamos que para tudo que nos acontece existe um porquê, uma razão, e que nos faça entender os acontecimentos, como as coisas são de verdade, livre das aparências, ou seja, na essência. As diversas religiões existentes apresentam explicações para o mundo sobre como são as coisas. No entanto, as explicações religiosas são conflitantes e insuficientes. Não estão fundadas em conhecimentos científicos obtidos por meio da razão, e sim se baseiam nas chamadas verdades reveladas, ou seja, nas concepções consideradas verdadeiras pelo fato de constarem dos textos sagrados de cada religião, já que estes seriam a transcrição de revelações trazidas pela divindade, como no caso do cristianismo, para ficar só neste exemplo, cuja crença predominante no mundo ocidental baseia-se nos relatos bíblicos do Novo e Velho Testamento, especialmente aquele contido no livro do Gênesis. Aí abre aspas. Deus criou o universo e tudo o que nele existe a partir do nada. Fecha aspas. Com o passar dos séculos, ocorre uma série de transformações nas sociedades, no campo político, econômico e social, que foram responsáveis pela construção de novas maneiras de entender as coisas. Filósofos e cientistas, no passar dos tempos, construíram novas teorias que não apenas modificaram sistemas antigos de explicação da natureza e do real, como também destruíram um mundo, substituindo por outro, que causaram uma reforma na estrutura do pensamento e a maneira de entender a realidade, situação que provavelmente irá perdurar por séculos futuros. O descobrimento se redescobrindo numa verdadeira revolução espiritual vinculada em grande parte à física e à astronomia, cujos sucessivos êxitos em explicar a realidade se apresentam e se transformam em função do tempo, trazendo a evolução em virtude da revolução do pensamento e de novas experiências. Sou um homem inquieto, que vive a angústia da busca do conhecimento, que diante de uma gama profusamente variada de concepções sobre a origem, a estrutura e organização das realidades já formuladas,
por profetas, sábios, filósofos e cientistas, todas as partes que construíram distintas visões do mundo, se depara em desesperadora conclusão que nesta curta existência, que sequer sei o meu tempo, não decifrei as minhas várias dúvidas sobre inúmeras respostas que se acumulam na minha mente. Sobre as coisas da vida e do meu mundo, parafraseando Sócrates, o pouco que sei me revelam que, na verdade, menos ainda sei, diante da grandiosidade de incertezas determinadas nas coisas. Concluo agradecendo a essa energia suprema que rege o imenso universo que chamamos de Deus, grande arquiteto do universo, e agradeço a oportunidade de estar nesse plano astral, chamado por nós de planeta Terra, em busca do conhecimento, alimento da alma, tão fundamental à minha, à nossa evolução. E eu fecho com a música desse cantor, Lulu Santos, e ela, nesse trechozinho, sintetiza tudo. Nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida tem milhões de ondas como o mar, indo e vindo do infinito. Muito obrigado pela tua atenção. Como eu disse, esse é um trecho de uma palestra que eu gosto de debater com aqueles que me honram assistindo. E eu trouxe aqui esse trecho. Parece longo, mas ele é muito complexo e vai muito além disso. Meu nome é Amaury Cardoso. Sou físico, como disse, de primeira formação, sou gestor público, cientista político e atualmente sou presidente da Fundação Ulisses Guimarães do Estado do Rio de Janeiro. Se você quer conhecer mais minhas ideias, entre no meu blog de artigos www.amaurycardoso, Amaury com Y, Cardoso com S, .blogspot.com.br. O meu abraço, muito obrigado.